Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo bem bacaninha aí na parte de processamento de linguagem natural e muito simples, que são as nuvens de palavras. Nuvem de palavra ela é muito bacana porque ela já gera um efeito visual, ela já é uma forma de visualização de um texto e ela já pode trazer muitos insights aí pra gente. A gente já pode, ao olhar uma nuvem de palavra, além de ser uma coisa um pouco mais agradável de se ver do que uma planilha, para fazer uma apresentação, a gente pode começar a ter ideias, ou pelo menos falar para entregar para um cliente, ou fazer uma entrega falando, nessa imagem eu consigo ter uma ideia sobre o que meu texto é, quais são os termos mais frequentes, né? Vamos dar uma olhada como fazer isso. Primeiro, vamos olhar aqui como está o nosso código até o momento. Esse código aqui, já vou deixar ele rodando enquanto eu explico. Eu estou fazendo a importação das bibliotecas básicas, pego o conteúdo de texto lá da Wikipedia, o verbete, com a Space eu vou, aqui ó, gero PLN, né? Com a Space eu vou tirar algumas palavras, stop words, que adicionei duas novas stop words ao já padrão da Space, né? Adicionei a computação, adicionei o ciência. Como é o verbete ciência da computação, é óbvio que essas duas palavras vão ter alta incidência, então não vão ajudar a nossa análise. Fiz a remoção das stop words, né? Vou fazer aqui embaixo, mas adicionei duas novas palavras. Aqui eu crio um documento baseado no conteúdo limpo que eu usei lá da Wikipedia. Faço a tokenização numa maneira que os verbos que sejam alfabéticos e não estejam nas stop words, eu vou lematizar. O que não for verbo, só não vou lematizar, tem que ser alfabético e não pode estar na stop word. E todas as palavras vão estar em minúscula, para normalizar e deixar tudo igualzinho, né? Para não aparecer computação por C maiúsculo, computação por C minúsculo, ok? Aqui eu tenho uma análise da frequência das palavras que eu fiz com NLTK. E esse comandinho aqui, frequência.mostCommon, seriam as palavras mais frequentes, né? Então, que eu executei aqui, as palavras mais frequentes seriam essas, né? Temos teoria, sistema, software, computador, editar. Então, são as 20 palavras mais frequentes. Vamos ver como que isso aqui ficaria numa nuvem de palavra? Percebam, aqui eu consigo visualizar as palavras mais frequentes, mas não fica tão agradável assim, não é tão interessante apresentar dessa maneira. Então, ponto, não quero mostrar assim. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou ter que colocar duas novas bibliotecas que eu não estava usando até o momento, né? Uma é a Word Cloud. Essa Word Cloud, ela está lá dentro da Word Cloud, ok? Porém, eu não tenho instalada. Vamos instalá-la. Vou dar um pip install Word Cloud, certo? Fazer o processo aqui de instalação. Feito, já instalada. Meu PyCharm já reconheceu, o Python já pode fazer uso dela. E a outra é uma que muita gente já vai ter instalado, porque é uma biblioteca muito comum de ser usada. A nossa chama até de velha conhecida, Matplotlib, né? A gente, por convenção, normalmente reduz tudo isso para PLT, para ficar mais fácil. Então, matplotlib.pyplot, as PLT. E vamos fazer a nossa nuvem de palavras aqui rapidinho, que esse é um conteúdo muito tranquilo e muito eficiente, muito eficaz. Eu vou criar uma variável nuvem, na qual vai ser uma Word Cloud, certo? Nessa nuvem, o que eu vou fazer? Eu vou usar o nuvem.generate. Nesse nuvem.generate, eu vou passar os meus tokens, certo? Já adianto, não vai dar muito certo, mas eu passo esses tokens aqui. Depois eu vou cuidar da parte de mostrar. Então aqui eu estou usando a Word Cloud, que eu acabei de importar, né? Até instalei. Agora eu vou usar a minha Matplotlib. Vamos lá? Para poder gerar a nuvem mesmo. Extremamente tranquilo. Eu vou chamar a minha PLT, né? Que foi o apelido que eu dei para Matplotlib. Ponto InShow. Ok? E passo simplesmente a minha nuvem de palavras. Passei a nuvem. Eu vou dar um plt.show. Quando a gente usa lá a Matplotlib é comum, a gente faz todas as configurações e dá um show. Beleza? Então, olhando rapidamente, nuvem, que é um objeto do tipo Word Cloud.
Na nuvem eu vou guardar o generate da nuvem e vou fazer um PLT em show desse nuvem, beleza? E vou mostrar, né, show propriamente. Vamos ver, tem um detalhezinho que vai impedir de dar certo, mas a gente olha junto o resultado aí. Ó, um código super sucinto, um código bonitinho. Não deu certo, né? O tipo de erro, tem que receber uma string, tem algum lugar aqui que está esperando, ó, na linha 27, ele esperava uma string e eu passei uma lista, os tokens são uma lista. O que eu faço quando é uma situação assim? Eu posso vir aqui e fazer isso. Eu vou dar um espaço simples, espaço é uma string, e eu vou fazer um join. Opa, join. Então, espaço.join, ele vai receber uma lista e cada item dentro dessa lista vai juntar um com o outro com um espaço. Então eu estou falando o quê? Com o espaço, junte os itens da minha lista, tokens. Esse join é muito útil, a gente usa bastante. Então eu estou convertendo a minha lista para uma string só, com cada item dessa string separado por um espaço em branco. Simples assim. Isso é muito útil para diversas situações quando eu preciso transformar uma lista em um string só, ok? Então vamos ver qual o resultado da nossa nuvem de palavras. Todo aquele processo que normalmente demora por causa da coleta da internet, tem conexão, carregamento de módulo, mas já saiu. Opa! Aqui a nossa nuvem de palavras já gerou, podem ver, ó, teoria, editar, sistema, software, programação, aquelas palavras mais frequentes estão maiores e palavras menos frequentes estão menores. A única coisa é que, assim, se eu der um zoom, tá com uma resolução bem ruim. A gente não está conseguindo olhar por conta da resolução. Não vou trabalhar nesse vídeo a parte de estética, tem muita coisa a ser trabalhado na parte estética de nuvem de palavras. Eu poderia plotar essa nuvem de palavras, inclusive numa imagem, num formato específico, mudar a cor de fundo, mudar a cor de letra. Poderia fazer muita coisa, mas é que eu vou fazer só o mais básico do básico, ok? Só porque está muito difícil ali. Então, eu vou usar o plt.figure para fazer o tamanho dessa minha figura. Eu vou fazer ela 20/20, certo? Então, com esse comando aqui, ó, plt.figure, passando o parâmetro figsize igual 20/20, eu vou fazer uma figura quadrada de 20×20. Na hora que for exibir, ela vai estar um pouco maior, eu vou conseguir dar zoom e olhar um pouco melhor a minha nuvem de imagem e ver as palavras pequenas, ok? Então, tem muita configuração para uma nuvem de palavra ficar mais bonita. Só que aí fica um vídeo mais extenso e a gente pode ver isso num vídeo específico de visualização de dados para a nuvem de palavra. Aqui, ó, já melhorou a resolução, já consigo olhar algumas palavras, poderia aumentar mais, poderia tranquilamente, e assim vai, ok? Posso salvar essa imagem, posso fazer várias outras coisas, mas esse é o básico para eu conseguir fazer uma nuvem de palavras de um texto coletado da internet, tokenizado, limpinho. Viram que a palavra computação, a palavra ciência não estava, porque obviamente são palavras muito incidentes em ciência da computação, até atrapalharia a nossa análise. Beleza? Então, nuvem de palavra, bom e facinho.